Opa, boa noite a todos que estão aí aderindo, presentes nessa primeira aula, a aula introdutória do curso de capacitação de acompanhamento terapêutico. Eu queria começar falando, já pensando no curso enquanto tal, né? A aula começa a partir da questão da metodologia. A pesquisa e a estruturação que vai basear a atitude de trabalho de um ser humano ao cuidar de outro, assim como outras pesquisas de várias ordens, agora com a pandemia, a pesquisa da vacina, não se faz sem se utilizar um método. Então, no caso do que o acompanhante terapêutico, no modo de capacitação que eu proponho, o método a ser utilizado deve ser fenomenologia. Mas o que é um método? Uma palavra bem conhecida, mas métodos, na sua origem, significa odós, caminho, método, tem a questão do odós, mas tem a questão da meta. Então, um caminho que leva a um determinado lugar que se deseja, um caminho que leva o homem a uma meta. Qual é o caminho que vai levar o homem, a nossa raça global atualmente, conquistar a vacina para a pandemia, para esse vírus, para o coronavírus, para o novo coronavírus? Se utiliza de método, e no caso a metodologia das ciências naturais. O que eu vou estar comentando durante o curso vai ser tanto as bases estruturais da metodologia das ciências naturais, como o que significa trabalhar com a metodologia da fenomenologia. Fenomenologia vem de phenomena, que significa, que dá origem a várias palavras, entre elas o fenômeno, phenomena, também apofenestai. Apofenestai, fenômeno, tem uma palavra aqui no meio que brota do apofenestai, que é fenestra. Fenestra, em italiano, é janela. Então, fenômeno é algo que advém até um ser humano investigador por uma janela. Isso aí nos remete a Russell, o criador da fenomenologia. Mas o importante nesse momento, pelo menos do curso, é que a postura de investigação vai ser bem distinta nesse pesquisador, nesse investigador, da postura das ciências naturais. Esse método da fenomenologia vai basear toda a atitude de trabalho, de pesquisa e de ação de manejo clínico em relação ao indivíduo que adoeceu. Eu criei um pequeno post, que está aí do lado, quem está me vendo sabe que lá no meu Instagram tem um post onde eu comecei com sujeito-objeto do Descartes, sujeito de um lado, dividido, objeto do outro.
Então, cápsulas separadas, lugares separados, onde eu tenho o sujeito investigador investigando um objeto, seu objeto de estudo. E a ciência natural, ela leva isso muito em conta. O que eu vou investigar está lá separado de mim, que sou o investigador, e eu estou aqui investigando o que está lá. Então, o mundo está lá, eu estou aqui. Tem uma separação, uma divisão, em princípios de cara já estabelecida. É a partir dessa possibilidade de estudo, de investigação, que o Freud pôde criar o que eu brincando lá coloquei, o homem-cápsula, porque a psique é uma cápsula que dentro dela tem id, tem ego e superego. Isso compõe a psique, a cápsula. E a energia que leva conteúdos do id para o ego, do ego, superego contendo, esse jogo dinâmico de energia e de conteúdo energizado se dá dentro dessa cápsula que é a psique. E essa energia que faz com que esses conteúdos se movimentem é a libido. Isso para falar do homem-cápsula do Freud. Aí nós temos, saindo da condição sujeito-objeto, essa divisão homem e mundo, nós vamos ter o Heidegger com a sua famosa figura do homem cuia, que eu meio brinco, né? Se isso aqui fosse uma cuia e a ação do mundo, o mundo se abre junto com. Nas aulas que estão gravadas e que vocês vão poder ter acesso à medida que se inscrevam para fazer o curso, tudo isso que eu estou falando agora rapidamente, só para dar uma introdução, está bem exposto, ponto por ponto, tema por tema lá. Lá quer dizer, na plataforma que vocês podem entrar para poder visitar e pegar essas informações que estão melhor mastigadas. A grosso modo, eu estou, nesse momento, numa separação entre investigador e investigado, aquilo que vai ser investigado e esse que investiga, numa divisão, e aí eu tenho um monte de elementos, mas em princípio eu estou fazendo um passeio, brincando, que é isso que possibilita o Freud considerar a psique uma cápsula, com id, ego, superego, como eu coloquei, e quando surge o Heidegger, ele radicaliza isso, quebrando essa divisão sujeito-objeto, e hoje em dia, cada vez mais está se falando dessa possibilidade do investigador, do caminho que leva ao conhecimento de algo, não ser mais um investigador que investiga algo, mas a compreensão de que esse que está investigando também está lá onde a investigação vai chegar. Nesse sentido, que o Heidegger vai criar o conceito de Dasein, é uma preposição que significa aí, lugar, e sein é o verbo ser. O lugar onde o ser se apresenta. O lugar onde a vida se apresenta, onde o ser se apresenta, é um lugar aberto. Nesse sentido, fiz uma cuia horrorosa aqui. Deixa eu ver. Em vez de eu estar lidando com uma cápsula fechada em si, separada,
eu estou lidando com uma abertura, como se fosse mesmo uma cuia, e a flechinha, porque lá no Zolicon, depois nas outras aulas, quem quiser assistir vai saber o que eu estou falando, enquanto essa flechinha. Isso é só um detalhe. O importante aqui é o conceito de algo fechado em si mesmo, separado de outra coisa que está fechada em si mesma, de algo aberto. A fenomenologia, esse método de trabalho, de investigação, é que traz essa possibilidade de lidar com aquilo, com o meu objeto de estudo, a partir desse aberto, ou seja, eu não fico separado do que eu estou estudando, eu influencio aquilo que eu estudo com a minha investigação. E então o ser humano com o qual eu estou lidando, ele não é mais uma cápsula fechada em si mesma, ele está aberto, formando o mundo, e a questão do adoecimento ou não dessa existência que está se dando aberta, ou essa existência que dentro dessa cápsula fechada adoeceu, muda muito a conceituação. A ideia de doença, ela só cabe numa cápsula fechada, onde eu consigo tipificar comportamentos, atitudes, funcionamento de órgãos e vísceras. Essa tipificação, ela vai apontar quando algo está em anomalia ou quando algo está em funcionamento pleno. Portanto, eu posso caracterizar doenças. Um câncer, um tumor, uma diarreia, uma febre, um vírus que entrou no organismo e está destruindo células ou está coagulando o sangue, como esse que todo mundo está tendo conhecimento aí pela mídia. Do ponto de vista da fenomenologia, desse homem aberto, e aí só para completar aqui o raciocínio da cápsula e do aberto, tem uma terceira situação que é o espeleológico, que seria um homem fechado, mas não fechado em relação ao mundo. O próprio mundo dele está aberto para outros homens e as coisas se dão por aqui. Eu estou comentando isso por causa do Sloterdijk, que no post que eu coloquei, eu introduzi também esse outro desenho, falando da esferiologia, né? Do receptáculo imunológico. Então, o homem, a vida de um ser humano se dá recebida na relação a dois, principalmente mãe e bebê, mas isso é algo para ser desenvolvido em outras aulas. Eu vou pedir para vocês, quem quiser saber disso, aguardar a entrada da aula. Aqui eu estou mais preocupado em colocar o ser humano numa atitude de investigação e numa tradução do que seria o homem como uma cápsula fechada, em si mesmado, um sujeito de si, uma coisa que pensa, se a gente resgatar o Descartes, res cogitans, res coisa, res pública, coisa pública, res cogitans, coisa que pensa, é o homem do Descartes, coisa, ou coisa com extensão, res extensa, que seria todo ente que não é o homem. Porque todo ente que não é o homem está no mundo com extensão, com algum tipo de volume. Então, aquilo que tem volume, e o corpo do homem também tem, mas já é outro assunto. A parte corporal humana é coisa de volume, que tem extensão. Mas a distinção para o Descartes é que ele cogita, ele pensa, tem consciência. E enquanto coisa, cápsula, essa questão do adoecimento
tipificado, de eu poder criar diagnósticos e protocolos de ação para tratar esse adoecimento em cima de uma ideia de homem encapsulado, fechado em si mesmo, que permite esse tipo de approach, esse tipo de abordagem, e o homem aberto, que pode estar com o outro, sim, ele vem possível a partir da presença de um outro, que é a mãe, e outros, e tudo que é mãe, na verdade, né? É a casa, é a família, é tudo que propicia a chegada desse ser humano, mas ele está numa abertura de ser, ou seja, ele não está encapsulado, é um outro conceito a respeito do homem, e que aí a questão da tipificação fica abolida. Nesse sentido, não haveriam mais doenças, mas haveriam sim existências vivendo em precariedade, existências vivendo de forma restrita. Então eu não tenho mais doenças, mas eu vou ter doentes. A partir desse esboço que eu estou fazendo meio rápido, porque o tempo da aula aberta, da live, ele é escasso, mas acho que vai dando uma ideia do local, do ponto de vista, né, do local de onde eu vou abordar o que é o ser humano, como ele adoece, como ele cuida de si mesmo, no sentido de resgatar a perda de alguma liberdade, de alguma restrição. É aí que há uma modulação muito diferenciada da ideia de ação investigativa das ciências naturais. Aqui, eu não tenho um homem fechado em si mesmo, eu não tenho um mundo separado do homem, eu tenho um contínuo, eu tenho um ser humano que está existindo a partir desta situação de integralidade total entre eu e o mundo, eu e um todo. Eu estava ouvindo uma palestra da Aline Costa, ela estava comentando que nesse momento, é uma filósofa, que o momento que nós existimos não cabe mais nem mesmo se falar em sujeito-objeto, mas seria sujeito-sujeito. E há uma inseparabilidade do meu existir com o mundo onde eu me encontro. Se vocês puderem, quem está me assistindo, puder começar a mandar alguma Então eu dei essa ideia dessa diferenciação entre a atitude investigativa das ciências naturais, de um cientista natural, da atitude de trabalho investigativo de um fenomenólogo. Na ciência natural eu tenho uma separação homem-mundo, investigador-investigado, e para o fenomenólogo, esse que investiga está em contínua ligação, numa extensão, né? Aquilo que esse investigador vai investigar a
sem essa divisão. Então, os sentimentos, né, vamos partir para a nossa área de ação. O terapeuta, esse curso pretende capacitar. Na hora que você estiver lá trabalhando, investigando, sabendo da vida desse outro ser humano que se apresentou, muito do teu existir, de tudo que você viveu, que você passou, histórias que te marcaram, vão estar influenciando diretamente a tua percepção. Você vai estar aguardando que aquelas informações que chegam até você leva em consideração, você vai levar em consideração que aquilo que você está ouvindo está contaminado completamente pela tua maneira de viver e de existir até aquele momento. E isso porque o ser humano com o qual nós estamos lidando está sendo compreendido como sendo alguém igual a você, contínuo a você, passível de compaixão. Arthur, tem uma pergunta sobre qual a importância dessa visão de homem fenomenológica para a atuação do AT. Então, à medida que o ser humano não é uma cápsula, ele não é uma coisa para o fenomenólogo, ele não é entendido como um recurso, né? Pegando um pouco o gancho até por essa aula que eu assisti da Aline, eu achei muito fantástico, uma percepção muito bem colocada, caracterizada, de como o ser humano, na visão da ciência natural, atualmente é fonte de recurso de riqueza, e como eu posso utilizar esse ser humano para a obtenção de riqueza. Por isso que a gente usa, numa empresa, por exemplo, o departamento de recursos humanos. Para o fenomenólogo, o ser humano não é um recurso nunca. No Matrix, esse filme que passou alguns anos atrás, o ser humano era uma bateria, né? Lembra? Um monte de ser humano dentro de uma cápsula na cápsula, produzindo calor para que as máquinas utilizassem o calor irradiado daquele corpo humano como fonte de energia. Então o ser humano era encarado como uma fonte energética. Para o fenomenólogo, o ser humano é algo muito mais amplo, muito mais rico, o ser humano tem uma existência. Ele não pode ser nunca tratado como coisa. Ele não pode ser nunca recebido como mera fonte de apresentação de sintomas. Eu não vou, ao me aproximar de um ser humano adoecido, me pautar pela sintomatologia que ele está apresentando, sejam sintomas de alucinação, está alucinando, não está com ideias repetitivas, está desorganizado, não está desorganizado. Óbvio que ao entrar em contato com ele, eu vou investigar como ele está existindo. E pode ser que algum desses elementos, ele está com uma dor muito forte no baço, ou ele está com uma febre muito alta, nós vamos levar isso em consideração. Mas ele não vai se resumir a esses dados, a essas descrições que estão sempre pautadas a um gabarito prévio, né? Está com febre? Quanto está com febre? Tem menos, tem mais? Quando ela começou? Sempre você está comparando com uma receita, com algum corpo de conhecimento prévio que você vai aplicar naquela descrição que aquela pessoa vai estar falando para você de si mesma. Isso é tratar ele como coisa, como se fosse um carro que uma vez levaram ao mecânico.
está rangendo a pastilha quando eu breco. Então o mecânico já sabe, pelo esquema da estrutura do automóvel, que se tem um ranger de breque, talvez seja a pastilha que se desgastou, e ele vai trocar a pastilha. Mas ele compara isso ao esquema de desenho planejado do que é um carro, aquele modelo de carro, inclusive. Para um fenomenólogo, não interessa se ele está com febre ou não, no sentido do mecânico aí, da pastilha que range. Para um fenomenólogo, eu vou entender essa febre a partir daquilo que aquela pessoa, existencialmente no dia a dia dela, está experimentando. Vou dar um exemplo bem simples. Para mim, como terapeuta, se um ser humano aparece com febre, eu vou investigar de cara se ele tem um momento de vida de mudança, aonde talvez, porque a gente já sabe aí, graças a Deus, porque não é que a ciência natural tem que ser abolida, não é que esse método é ruim. Esse método é ótimo, ele descobriu coisas que a fenomenologia não descobriria. Então esse método descobriu que quando um ser humano está fabricando febre, uma das coisas que pode muito bem estar acontecendo é que ele está criando anticorpos, a medula dele está trabalhando e ele está criando anticorpos. Bom, se ele está criando anticorpos, é porque algo inédito que não convivia com ele apareceu para ele e ele tem que de alguma maneira compor com isso. Se é um ataque, ele tem que se defender. Então eu investigo, quando alguém chega com febre, se aquela situação de vida daquela pessoa mudou para algo novo na relação, sei lá, se ele estava casado e está se separando, ou se ele perdeu o emprego e está indo para um emprego novo, sei lá, se ele ficou febril, qual é o motivo? Não quer dizer que a bactéria não está atacando e ele está fabricando anticorpo para combater a bactéria. Mas do ponto de vista não médico, do ponto de vista do psicólogo, do terapeuta, emocional, ligado às emoções, eu vou querer investigar essa mudança de mundo, essa mudança de momento de vida que provavelmente está acompanhando aquela sintomatologia. Estou dando uma pincelada, né? Claro que isso requer, isso que eu estou afirmando, requer muita conversa, muito trabalho de estudo, de mergulho nessa situação de investigação para levar outros pontos em conta também. Mas eu dei esse exemplo mais para tentar localizar, não sei se esclareceu ou se atrapalhou mais aí quem está me fazendo a pergunta. Hoje eu estou pensando em concentrar mais nessa introdução, nessa questão metodológica, porque é super fundamental nesse modelo que nós vamos estar utilizando o tempo todo no curso até o fim, compreender da maneira mais exaustiva que a gente conseguir essa questão da metodologia. A metodologia das ciências naturais, por exemplo, se eu tenho psicólogos assistindo, logo no início dos primeiros anos, dentro dos cursos de graduação de psicologia, vocês estudam sistemas e métodos, ou metodologia científica, ou alguma matéria que leva o título em torno desse assunto. E esses sistemas e métodos que vocês vão estudar nesses primeiros anos da graduação da psicologia, ou da fisioterapia, ou da enfermagem, não importa, terapia ocupacional, essa é a matéria dada no curso básico de todas essas linhas de trabalho, de todas essas formações.
Então, metodologia científica, vocês vão aprender na graduação. Dificilmente vocês encontram um curso de TO, de enfermagem, de psicologia, de psiquiatria, que aborde a fenomenologia. Hoje em dia, vocês encontram mais. Por exemplo, o Messas tem um curso na Santa Casa onde ele aplica psicopatologia fenomenológica. Então ele usa do método da fenomenologia para explicar, para desenvolver a psicopatologia, especificamente nesse curso de psiquiatria, lá na Santa Casa. A PUC introduz fenomenologia também. Tem algumas universidades que têm isso, mas a maioria não, a maioria tem metodologia científica. Então, assim, eu vou no meu curso aprofundar um pouquinho de metodologia científica, mas a intenção maior vai ser capacitar vocês no método investigativo da fenomenologia. E aí, em pinceladas rápidas, a base maior é essa que eu já apresentei para vocês. Até aqui vou prosseguir, ainda tenho um tempinho antes de eu parar. Coisas fundamentais: o entendimento do homem, que para de ser esse objeto que pode ser utilizado por um sistema de convívio social como fonte de energia, fonte de trabalho, força de trabalho, né? Essas palavras, recursos humanos, força de trabalho, alguma coisa que eu possa utilizar, usar e abusar para satisfazer um desejo meu, porque, afinal de contas, ele é uma coisa. Essa divisão do que o investigador está separado daquilo que ele vai investigar, isso é muito importante e fundamental nas ciências naturais. E a fenomenologia trazendo essa outra ideia, que o homem não é uma coisa, ele é uma existência. Essa existência se dá de forma localizada, por isso um ser que se dá num aí, que se dá num lugar. Esse lugar é o mundo, só que esse mundo que esse lugar é o próprio homem que forma. Então, cada homem é um universo. Nesse sentido, a impossibilidade da tipificação. Cada febre é uma febre. Cada ataque de bactéria é um ataque de bactéria. Vocês veem, as ciências naturais hoje têm uma questão que eles não conseguem compreender. Por que cidadãos diferentes, atacados pelo mesmo vírus, dão respostas únicas? Tem aqueles que vão a óbito, tem aqueles que acabam tendo que ir para respirador e voltam, tem aqueles que coagulam o sangue, tem trombose, tem efisema pulmonar, tem problemas sérios, AVCs, enfim, cada ser humano que tem o teste positivo, entrou em contato com o coronavírus e criou anticorpos para ele, cada ser humano reage de maneira diferente. O que vem reforçar a minha tese com a fenomenologia de que não existem doenças, não existe o coronavírus, existem seres humanos vivendo um adoecimento de forma muito singular em relação àquele ataque viral. Existe um ser humano vivendo uma reação muito singular à separação da esposa. Existe um ser humano vivendo de uma forma muito singular a perda do seu dinheiro, do seu salário, do seu emprego. Existem histórias singulares humanas. E é com essas histórias singulares que um AT, um acompanhante terapêutico,
que está entrando em um caso para acompanhar vai se agarrar, vai se basear, vai levar em consideração a história singular daquele indivíduo e não a doença que o acometeu. Eu não vou tratar um esquizofrênico, eu vou tratar Pedro José Alencar da Silva, que tem uma história de vida assim, assim, assada, com uma família que veio da Polônia. Da Silva da Polônia é meio esquisito, mas enfim, é o meu exemplo. E que tem uma resposta pessoal a essa experiência de vida muito enredada, muito engendrada, a partir dessa circunstância singular, tipificada de maneira muito difícil, não tem como, não tem comparação, não tem explicação, não tem base explicativa prévia para nós compararmos, para podermos abordar a melhor maneira de trabalhar com aquela pessoa que chegou até nós adoecida. Essa diferenciação, no sentido do método a ser utilizado, para nós, trabalhando dentro do acompanhamento terapêutico, linkado à fenomenologia, e o meu curso se propõe a isso, é radicalmente imprescindível e fundamental. Vocês têm acompanhantes terapêuticos trabalhando com os preceitos da abordagem das ciências naturais. Tem acompanhamento terapêutico com base psicanalítica, tem acompanhamento terapêutico com base em psicodrama. São abordagens que o acompanhante terapêutico pode se apoiar, e é importante que sempre tenha um apoio num corpo de visão, do corpo de conhecimento. Eu ia falar um corpo de visão teórica, né? Mas a teoria não cabe muito na fenomenologia, porque nós não criamos, nós não levantamos hipóteses que, uma vez testadas e comprovadas, acabam se tornando uma teoria que, uma vez estabelecida, pode se tornar uma lei. A fenomenologia, nesse sentido, não tem teoria. A fenomenologia tem uma base de descrição, eu vou descrever fenômenos, né? Aquilo que aparece para mim pela janela, lembra fenômeno? Fenestra. Aquilo que aparece para mim como informação, onde eu estou diretamente envolvido na hora que eu investigo, e que é esse dizer da coisa, daquilo que está ali para mim, daquilo, da coisa, né? Estou me contradizendo. Uma existência, né? Até sobre isso. Tem uma discussão dentro do existencialismo. O Sartre é que pontua isso, por exemplo, que eles ficam discutindo se a existência precede a essência ou se é a essência que precede a existência. Há uma essência humana que é fundamental e que, a partir dela, surge a existência daquele ser humano, né? A fenomenologia com a qual nós trabalhamos vai dizer que a existência e a essência são a mesma coisa. A essência do ser humano é sua existência. Então o ser humano existe. E o modo como ele existe pode estar aparecendo, surgindo, acontecendo de uma maneira mais restrita ou de uma maneira mais solta, mais ampla, mais fluida. Então, para nós, eu acabei de mencionar, né, não existe doença. Para nós existe um modo de existir mais restrito,
portanto eu vou poder chamar de adoecedor, ou um modo de existir livre, que flui. Esse é o modo de existir mais saudável. Então, saúde e doença, para quem está lidando com a existência e não com a essência de nada, nem com uma coisa encapsulada em si, esse existir, isso que se apresenta no existir desse, para quem eu me dirijo para trocar e cuidar, é que vai me dizer o quanto está restrito ou o quanto está aberto, o quanto está solto, o quanto está em fluxo. E eu acredito que com as aulas que estão aí sendo... já aconteceram, na verdade, né? Essas aulas todas que estão alocadas nessa plataforma que eu vou estar apresentando a vocês, foi um ano de curso dado em 2018, em 2017, e o mesmo curso dado, mas de maneira renovada, no ano de 2018, 18-19. Então, eu tenho módulos onde esse assunto que eu comecei a pincelar, né? Espero que não tenha atropelado e que tenha conseguido passar algum conceito para vocês, mas esse assunto que eu comecei a pincelar, na questão da metodologia, do modo de considerar o que é um ser humano, né? Se é uma coisa encapsulada, separada do mundo, ou se ele é o próprio mundo, numa abertura, existindo junto comigo, junto aos outros entes, junto às coisas. E essa diferenciação básica, que para o ser humano das ciências naturais, esse ser humano recurso humano, esse ser humano que pode ser capturado numa cápsula, esse tem doença que se instala nele, do ponto de vista das ciências naturais. E o ser humano que existe, esse pode estar existindo adoecido ou não, dependendo do quanto ele é livre ou o quanto ele é prisioneiro, o quanto ele é manipulado e escravizado por um sistema de trabalho, de produtividade, de uma empresa, de uma família, do que for, o quanto ele é livre, ele não é escravo, ele é dono do nariz dele, ele é dono do futuro dele, ele é dono do presente dele. Esse estaria mais saudável. E aquele que está prisioneiro, não conseguindo ter a liberdade de opção, de possibilidades, esse estaria adoecendo. É a partir desses parâmetros que todo o approach, toda a abordagem do acompanhante terapêutico com a fenomenologia vai se dar. Diferente do das ciências naturais, que também é importante que exista, que também tem lá seu lugar no mercado para trabalhar, como, por exemplo, se eu preciso instalar num autista uma linguagem que ele não possui, aí é melhor que venha um terapeuta ligado às ciências naturais, que ele vai ter muito mais eficácia na hora de trabalhar com esse paciente do que esse que é fenomenólogo. A ideia é o trabalho de rede. E no trabalho de rede a gente chama todo mundo para participar. Tem o psiquiatra, tem o assistente social, tem o terapeuta ocupacional, tem o terapeuta das ciências naturais que vai ajudar a gente a instalar uma linguagem com autismo, e tem o fenomenólogo que não vai considerar o ser humano como coisa e, ao respeitá-lo profundamente, vai encará-lo como uma existência tanto quanto esse que vai cuidar é uma existência, e aí as relações se dão de uma outra ordem, se dão de um outro modo. Tem funcionado, tem dado certo. Esses anos todos é muito rico as conquistas que quem trabalha com essa metodologia obtém. Tá aí os testemunhos nas lives e
Vai ter mais lives que eu vou estar postando para vocês, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir desses terapeutas que se formaram comigo, como eles estão se sentindo realizados no seu papel social de seres humanos que podem ajudar outros seres humanos a se libertarem, a se curarem, inclusive das febres e da dor no baço, de uma articulação que se enrijeceu. Também na parte somática, esse modo de atuar ajuda bastante. Aí no BIOS do meu... Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então, no meu bio tem um link para o curso. Esse link no bio joga na comunidade? Também vou jogar. Tá. Esse também, olha, vocês podem acessar o tutorial que vai dar as dicas para vocês e como vocês se inscrevem no curso, o tempo de curso, as horas de dedicação que vocês precisariam estar tendo para completar o curso, os valores que vocês vão ter que se disponibilizar para poder pagar o acesso ao curso, os detalhes de artigo a ser escrito, enfim, todos os detalhes de como o curso funciona, vocês vão acessar tanto pelo link que está aí na minha bio, como no Comunidade Seratê do Telegram. Também vai estar lá o link para vocês entrarem, navegarem e acessarem todas essas informações que vocês vão precisar para poder se inscrever e fazer o curso. Em princípio, então, em princípio é importante vocês saberem que além de vocês acessarem o curso que já está editado, pronto, e que vocês vão poder acessar quantas vezes vocês quiserem, uma vez que vocês compram o pacote do curso, vocês têm todo o tempo do mundo, dentro de 1 ano, para assistir às aulas de novo, quantas vezes quiserem. A cada módulo terminado, isso a gente pretende que seja dentro de 1 mês, porque são 12 meses, e cada módulo dentro de 1 mês, a cada mês que fecha, vai ter a aula-atendimento ou atendimento-aula, que é uma disposição de uma aula via as plataformas de internet, ao vivo, presencial, assim, para que todas as dúvidas sejam tiradas. E também uma avaliação da minha pessoa, do quanto vocês conseguiram assimilar do conteúdo que tem dentro daquele módulo. A ideia é que vocês não passem para o módulo seguinte sem ter absorvido o conhecimento, o máximo que for possível daquele módulo que vocês estão. E para garantir que esse conhecimento seja absorvido de maneira adequada, a aula atendimento pretende dar conta de todas as dúvidas que vocês estiverem tendo ali. Então, assim, entrem lá. Esse curso, na verdade, ele é vivo, apesar de ele estar lá encaixotadinho nas edições, ele é vivo. Então, por que eu digo que ele é vivo? Toda a aula atendimento vai ser gravada, editada e disponibilizada. Muitas outras aulas de outros profissionais, nesse exato momento, estão sendo gravados e levados lá na comunidade Seratê, como essa aula que eu falei da Aline, que eu vi esse final de semana, por isso que estava fresquinho assim na minha cabeça. Então está lá no meu canal, então tem as aulas no canal Arthur Tufolo, do YouTube, tem as aulas do curso na plataforma Hotmart, tem as aulas atendimento que vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas
tanto na comunidade Seratê, como no canal Arthur Tuflo do YouTube. Tem outras aulas de psiquiatras, de profissionais convidados, que eu vou estar disponibilizando nas aulas, como essa live que eu fiz com o Kleber Duarte agora, né? Kleber Duarte Barreto. Foi uma pequena live, mas tem toda uma aula que ele deu no curso que está disponibilizado dentro da plataforma. Tem o Juliano Peçanha, tem o professor Michan, tem vários professores que são convidados, tem o Alexandre Valverde, vários professores que são convidados e que vão continuar sendo convidados para gravarem aulas que vão ser editadas e nós vamos alimentando o curso conforme o tempo do ano de 2020, 2021 for passando. Nesse sentido que eu falo que ele é um curso vivo, apesar de ele estar encaixotado aí na rede da internet. Então, convido a quem se interessou, tanto a falar, o José Borro está aqui comigo, me dando essa assessoria, ele tem todas as informações também para vocês, ele disponibilizou o link de acesso, de contato a ele, tanto pelo WhatsApp, como pelo canal do e-mail. Tem a comunidade Seratê, que vocês podem fazer as perguntas lá, nós vamos estar respondendo. Vocês podem entrar pelo site, vocês podem entrar pelo BIOS, fuçem como que faz para chegar até o lugar onde o curso está disponibilizado. Façam as suas matrículas, bem-vindos. A ideia é que vocês assistam as aulas de maneira bem cadenciada e paulatina, bem com calma, de preferência uma aula por vez, assimila o conteúdo, assiste a próxima, façam perguntas, não vai precisar aguardar que a aula atendimento aconteça em grupo, para que vocês tirem as dúvidas. À medida que vocês forem assistindo, desde que vocês estejam dentro da plataforma, vocês vão ter o acesso pelo site, pelo e-mail, pela comunidade Seratê, pelo WhatsApp, por vários caminhos, para apresentarem as dúvidas que vocês forem tendo, para eu poder estar respondendo a vocês. Se ficar muito volume, que eu não vou dar conta, tem o pessoal da minha equipe que vai estar se disponibilizando a responder as questões e as perguntas que vocês por acaso tiverem às voltas, tá bom? A ideia é que a gente se una numa certa intimidade para que a partir desse íntimo a gente consiga não vou tratar os alunos como coisa, vocês não são recursos, vocês são existências que possuem dúvidas, tanto a respeito da vida de vocês, como a respeito da maneira de atuar, como a respeito do conteúdo que já tem aí para vocês acessarem, se vocês desejarem. Então, essa busca de troca, de diálogo, ela é fundamental. É isso que vai dar constituição e consistência na formação e capacitação de vocês. Quando vocês terminarem a parte teórica, vocês vão ser convidados a fazerem 2 anos de estágio supervisionado nos parceiros que eu possuo. Esses parceiros estão linkados no final tem uma página no meu site onde esses parceiros têm os sites deles. Então CAPES Itapeva, CAPES Perdizes, Moradia Vila São Paulo, Moradia Assistida, Residencial Vila São Paulo, a Unifesp, no ambulatório longitudinal, enfim, são instituições onde vocês vão ser alocados para atenderem pacientes com supervisão em grupo aqui comigo.
Então é 1 ano de teoria e 2 anos de estágio supervisionado. Ao fim dessa maratona toda, a ideia é que vocês saiam terapeutas capacitados para atuar na área e poder começar a trabalhar de maneira remunerada, como profissionais úteis para a nossa sociedade. É muito rico. Eu tenho testemunho de outros alunos esses anos todos que estão, outra vez, muito felizes conseguindo trabalhar. E tem alunos, acho que é bom falar, que enveredaram por outros caminhos, que mesmo abraçando a fenomenologia como método de trabalho, houveram por bem também ir para outros modos de trabalho, que tem como base a ciência natural. Acabaram visitando aqui e foram para a psicanálise, foram se tornar lacanianos, foram para a análise transicional. A análise transicional trabalha muito com esse método também. Enfim, não quer dizer que todo mundo que veio trabalhar comigo, veio estudar comigo, se apaixonou e ficou. Teve também quem utilizou o aprendizado aqui como uma experiência que foi muito rica para eles abraçarem outros caminhos, outros modos de também desenvolver o trabalho deles, tá bom? Tudo isso para dizer que aqui não engessa ninguém, não é uma questão cristalina, como diz o Juliano Peçanha, aqui é a hospedaria das diferenças. Então é um lugar onde todas as diferenças são bem-vindas para criar um corpo de diálogo, não de tolerância. Nós não ficamos aqui tolerando ideias, mas nós discutimos ideias para que nesse diálogo todo mundo saia enriquecido, saia com algum ganho. Tá bom? Então assim, quero me despedir. Uma ótima noite para vocês. E vão lá visitar o site, o BIOS, a comunidade Seratê. Se inscrevam no curso e bora lá, vamos trabalhar, vamos estudar e nos formar, porque o mundo está bem restrito, está bem adoecido, precisando de gente que ajude outros seres humanos a se libertarem e a se tornarem mais saudáveis, portanto. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos, espero que a aula tenha sido útil para vocês. Se aparecer dúvida nas próximas horas, amanhã, depois de amanhã, escrevam para a gente, independente de se inscrever no curso ou não, eu vou ter o maior prazer de estar respondendo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um grande abraço a todos.